Danica Patrick fez história na Indy ao se tornar a primeira e até hoje única mulher a ter vencido na categoria. Antes de relembrar essa história, não esqueça de deixar muito joinha ainda aqui no início do vídeo, porque isso ajuda demais o Elas na Pista a chegar a mais pessoas e ir cada vez mais longe. Não deixa de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que acontece com as mulheres no mundo do esporte motor. E eu deixo também o meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Provavelmente você que está assistindo esse vídeo conhece o nome Danica Patrick. Afinal, a competidora é uma das que teve maior sucesso lá nos Estados Unidos e um dos nomes mais conhecidos do cenário do esporte a motor mundial. Ela fez história não apenas na Indy, mas também na NASCAR, que são duas das maiores categorias norte-americanas, né? Uma é de Fórmula e a outra é de turismo. E bom, até hoje ela continua envolvida com o esporte, mas não como piloto. Ela se aposentou em 2018, ela fez a Indy 500, ela fez Daytona 500. Então, desde 2018 ela pendurou aí o capacete, mas ela continua envolvida. A gente vê ela viajando para algumas etapas de Fórmula 1, ela faz comentários, ela entrevista os pilotos pós-classificação. Então, mesmo que ela não esteja mais correndo, ela continua envolvida com o esporte. Mas foi em 20 de abril de 2008, lá em Motegi, no Japão, que ela escreveu em definitivo o seu nome nos livros de história do esporte a motor mundial. Há um pouquinho mais de 15 anos, ela se tornou a primeira e única mulher a ter vencido na Indy, a ter vencido numa categoria de Open Wheel, né, como eles chamam Fórmula, né, rodas descobertas, né, uma categoria que os carros não têm rodas cobertas. Ela se tornou aí, né, a primeira mulher a ter vencido numa categoria top, numa categoria de ponta de Open Wheel Racing. Bom, naquele final de semana as coisas estavam bastante complicadas por conta das condições climáticas, né? Tava chovendo muito durante todo o final de semana, durante todas as atividades, e por conta disso a prova estava agendada para acontecer no dia 19 de abril. Mas, por conta das fortes precipitações, pela quantidade de água, o circuito, né, o traçado não conseguiu escoar toda essa água, então tinha muita água escorrendo pelo asfalto. Por conta disso, então, a direção de prova decidiu adiar em 22 horas a largada, que aconteceu apenas na manhã do dia seguinte, do dia 20 de abril. A distância da disputa era de 200 voltas e as temperaturas estavam extremamente baixas, com o termômetro batendo apenas 12 graus. Quem largou da pole position foi o Hélio Castro Neves, e a Danica Patrick alinhou apenas na sexta posição do pelotão de saída. Acontece que a ordem do grid ele foi definido por conta da classificação do campeonato, né, pela quantidade de pontos dos pilotos, e não por conta da tomada de tempos de fato, porque a chuva também obrigou a classificação a ser cancelada. Então a ordem teve de ser definida pela ordem do campeonato mesmo, e não pelo que os pilotos conseguiram as posições. Bom, assim que foi dado a largada, o Marco Andretti, por conta dos pneus frios, asfalto gelado, tempo bastante frio também, ele acabou perdendo o controle ainda na curva 1, acertou o muro e acabou abandonando. Nisso, o Hélio Castro Neves ele conseguiu se manter na primeira colocação e liderou as 92 primeiras voltas da prova. Na volta 48, a Danica Patrick ela foi aos boxes, mas na sequência uma bandeira amarela se fez necessária no circuito, acionada por conta de um acidente do ID com motor. Nisso, os boxes foram fechados, a Danica Patrick ela conseguiu parar, mas os líderes tiveram de esperar um pouquinho até a reabertura do pit stop, até a abertura ali das garagens, para eles conseguirem fazer as suas primeiras paradas. Nas voltas seguintes, algumas coisas aconteceram. O Vitor Meira, brasileiro também, ele acabou triscando ali no muro. O Ed Carpenter e o AJ Foyt, companheiros de equipe, acabaram também se tocando dentro dos boxes, mas nenhum piloto abandonou, todos continuaram. Na sequência ainda, o Scott Dixon ele tinha ido aos boxes e saiu na liderança da classificação, ele saiu na frente, então ele estava o primeiro colocado. E no giro 142, mais uma vez um período de atenção, né, um caution, bandeira amarela, né, basicamente, que acaba meio que trazendo a bandeira amarela para o circuito inteiro, né, já que é oval. Foi preciso por conta do abandono de Roger Izukawa. Ele veio com um problema de freios, então ele precisou abandonar a disputa, e para isso mais um período de caution. Nesse momento, o top 7 precisou ir aos boxes para reabastecer, e o Scott Dixon, mais uma vez, na parada, ele conseguiu ter o melhor desempenho e sair na primeira colocação do pelotão.
6 voltas mais tarde, na 148, o Castroneves, o Patrick a Patrick e o Carpenter voltaram aos boxes para combustível. Na volta 149 aconteceu a relargada e nisso a Danica acabou caindo para a 7ª colocação porque ela estava numa estratégia um pouco mais conservadora de combustível. Ela estava tentando poupar, o combustível para chegar nas voltas finais com um tanque mais cheio e podendo acelerar para tentar brigar aí pelas primeiras posições do pelotão. Faltando 10 voltas para a bandeira quadriculada, então os ponteiros não tinham mais combustível e precisaram todos irem aos boxes para fazer aquela estratégia do splash and go, que coloca um pouquinho de combustível o suficiente apenas para ir até o final da disputa. Com 5 voltas para o fim, então, o Castroneves estava em primeiro e a Danica estava em segundo, mas o líder ele precisou dar uma desacelerada por conta de não ter combustível, ele precisava poupar o combustível dele se ele quisesse cruzar a linha de chegada, se ele quisesse terminar a prova. Então, com apenas 2 voltas para terminar a corrida, 198 já tinham passado. A Danica Patrick, ela conseguiu passar o Castroneves porque ela tinha o combustível que ela poupou mais cedo, conseguiu acelerar e cruzou aí a linha de chegada na primeira colocação. Nisso, ela garantiu, obviamente, a primeira vitória dela na Indy e de uma mulher na categoria também, uma mulher numa categoria top de Fórmula lá dos Estados Unidos. Foi bastante emocionante. Ela já tinha apresentado um bom desempenho em Motegi anteriormente, em 2005, quando ela fez a sua estreia, na sua temporada de estreia na Indy. Ela chegou a liderar algumas voltas na prova, então ela sempre teve um bom desempenho de fato lá na pista nipônica e ela, depois da corrida, ela falou: eu sabia que eu sempre gostei de vir aqui pro Japão e tudo mais, então assim, foi muito legal, deu pra ver que foi uma corrida bastante movimentada e que a Danica ela conseguiu a vitória por conta de uma boa estratégia de combustível, uma boa estratégia de poupar, pra poder atacar no final. Então assim, foi uma vitória extremamente merecida pra pilota. Ela, obviamente, depois conseguiu muitos outros sucessos, não apenas na Indy, mas na NASCAR, enfim, ela fez aí o seu nome no automobilismo norte-americano e ficou conhecida, como eu disse, no mundo inteiro. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Vocês gostaram desse conteúdo? Então por que vocês não conferem o último vídeo que eu gravei que conta a carreira completa da Mariana Becker? Agora comenta aqui embaixo se vocês conheciam a história dessa corrida e aproveita para compartilhar com seus amigos também para eles ficarem sabendo. Por hoje é só, pessoal. Valeu e até a próxima!